Olá a todos os ouvintes. Meu nome é Thaís, eu sou estudante do 7º período de Psicologia. Estou apresentando um trabalho único junto com a Tainá, com o tema Psicologia Social, Promoção, Valorização e Respeito à Diversidade Étnico-Racial em Sala de Aula. Dentro do tema geral do TU, que foi Psicologia e suas especificidades, nós escolhemos a Psicologia Social, que é uma vertente da psicologia mais tradicional, focado no estudo do comportamento humano nas relações sociais, trazendo também o papel do psicólogo social, que é de analisar os pensamentos, sentimentos e comportamentos de uma comunidade, para estabelecer quais são as suas necessidades e desenvolver planos e intervenções para melhorar a qualidade de vida. Com todas essas informações, nós buscamos identificar uma necessidade, uma problemática que a gente pudesse desenvolver esse trabalho. Atualmente, tem se falado muito sobre o assunto, que é o racismo, e nós aproveitamos isso para poder desenvolver um trabalho. Vimos que o mercado é carente de alguns instrumentos, ferramentas que facilitassem a abordagem desse assunto numa sala de aula. Através disso, nós desenvolvemos um guia que ele contém uma lista de filme e uma lista de músicas para trabalhar o empoderamento em adolescentes de 12 aos 17 anos. Esse guia foi pensado para utilizar somente na presença de um psicólogo social, que saberia lidar mais e mediar os assuntos, os diálogos e as reflexões que surgiriam através e depois de uso de cada uma dessas ferramentas escolhidas. Com o uso dos filmes e das músicas sugeridas por nós, com as temáticas voltadas à população negra, a valorização da cultura e o empoderamento, a gente buscou algo que contribuísse para o desenvolvimento da corresponsabilidade social na superação do racismo presente tanto no ambiente escolar como na nossa sociedade como um todo, de uma forma mais sistemática, possibilitando assim que os estudantes e outros indivíduos, sejam professores, diretores, os próprios psicólogos, estudantes de psicologia, conheçam um pouco mais sobre a psicologia social, que é uma especificidade da psicologia. O guia, ele visa dialogar a psicologia social com a metodologia adotada pelas escolas com a diversidade e a realidade brasileira, que é trabalhando na realização e a valorização da diversidade racial e da identidade negra, promovendo reflexões e debates com essa temática, contribuindo para uma sociedade antirracista. O nosso foco foi abordar a importância de novas práticas para a promoção da igualdade racial no ambiente escolar, com foco na melhoria dos aspectos psicológicos, como a sensação de exclusão, vulnerabilidade e autoestima.
Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Psicologia e Neurociência, uma relação interdisciplinar promovendo o bem-estar, a saúde do cérebro. Meu nome é Arthur Ferreira, estou realizando este trabalho juntamente com Nádia Marques. Somos estudantes do 7º período do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências da Vida em Sete Lagoas, e hoje vamos falar da saúde do cérebro. Este podcast tem como propósito enfatizar a importância que nosso cérebro tem em relação ao nosso comportamento, buscando apresentar os benefícios de um cérebro saudável na vida cotidiana. Nosso público-alvo são jovens de 18 a 25 anos e adultos de 26 a 65 anos. Através de um diálogo interdisciplinar entre a psicologia e a neurociência, foram ramificados diferentes campos de saber, com o objetivo de estudar as faculdades biopsicossociais humanas, com enfoque no bem-estar do citadino de um sujeito inserido em um determinado grupo social. Os estudos da neurociência são voltados para as explicações da manifestação humana organicista, contribuindo para uma alteração comportamental, enfatizando abordagens mais eficientes para se obter uma melhor qualidade de vida com o cérebro saudável e ativo cognitivamente. Para isso, nos baseamos em um neurocientista, professor da USP e PhD em Psiquiatria e Psicologia Médica, Dr. Pedro Calabresa. Esse médico fala sobre 6 maneiras cientificamente validadas do que fazer para preservar e cultivar a juventude e a saúde do cérebro. Primeira dica: manter o cérebro intelectualmente ativo, aprendendo coisas novas ao longo de toda a vida. Ou seja, evitar padronização, como por exemplo, um pintor aprender biologia, um engenheiro aprender a cantar, um dançarino aprender matemática. E claro, estudar, tocar um instrumento musical e principalmente ler. Criar um hábito para a leitura, praticar. Ler coisas novas é essencial para a saúde cerebral. Segunda dica: atividade física regular. Fazer academia, malhar, nadar, correr, pilates, musculação. Qualquer atividade que faça sair do sedentarismo. Começar fazendo 3 vezes por semana, ou até 2, mas nunca com exagero. Corpo e mente andam lado a lado, e se você tiver um corpo afetado, a sua saúde mental também vai estar. Terceira dica: alimentação saudável. O corpo humano é uma máquina biológica. Ele funciona de acordo com aquilo que você ingere, como por exemplo, um corpo alimentado por muito açúcar se torna um corpo inflamatório, causando problemas nos vasos sanguíneos, afetando o cérebro. Ou seja, qualquer alimento inflamatório aumenta o risco de uma doença cerebral. Quarta dica: o sono. Dormir bem é absolutamente fundamental. É durante o sono que o cérebro elimina toxinas que se acumulam ao longo do dia. Com a falta dele, o acúmulo dessas toxinas vai aumentar e adoecerá o seu cérebro. A alimentação saudável e as atividades físicas vão ajudar para que se tenha um sono saudável, um sono natural. O sono ideal depende de cada idade. Para o público-alvo, que são os jovens adultos e os adultos de 18 a 25 anos e de 26 a 65, respectivamente, precisa-se de 7 a 9 horas de sono. Quinta dica: reduzir o estresse. Pode ser a mais difícil e polêmica, porém com as dicas anteriores, o seu estresse vai diminuir automaticamente. E isso é fundamental para preservar a saúde do corpo em geral e do cérebro em específico. Sexta e última dica: meditação. Meditação também reduz o estresse, preserva a saúde do cérebro e ajuda uma série de coisas do cotidiano, como foco, produtividade e tantas outras coisas. A meditação quase não tem contraindicações, porém se a pessoa sofrer com algum tipo de transtorno psiquiátrico ou neurológico, como por exemplo, esquizofrenia, transtorno de personalidade, depressão, deve consultar o médico antes. Diante dessas dicas, podemos afirmar que é importante não começar tudo de uma só vez. Regular o básico é importante, mas tentar é fundamental. Não ficar submetido. Todas essas dicas são sinérgicas. Uma coisa alimenta a outra. E o que isso significa? Estruturar a sua saúde. Não começar pela meditação. O que é preciso se ainda não faz? Atividade física regular, alimentação saudável e sono de qualidade. Os 3 são os principais focos. Aí poderá partir para a meditação como algo que vai aprimorar ainda mais tudo isso. Não que seja necessariamente com esse critério, mas dessa ordem ficará mais saudável, além de todas as dicas serem complementares. Portanto, começar agora, para depois buscar ser uma pessoa intelectualmente ativa, desafiando seu cérebro cada vez mais. Aprender coisas novas é muito importante. Tocar um instrumento musical tem um poder enorme para tudo isso, pois vai ativar mais globalmente e vai enriquecer o cérebro humano. E não basta ficar em 3 acordes,
É necessário descobrir novas estradas para chegar nos 100 anos e ter um cérebro plenamente saudável, capaz de decidir, de escolher, de lembrar, capaz de permitir ser uma pessoa igualmente autônoma e livre como hoje. Obrigado a todos e até a próxima. Olá, tudo bem? Este áudio foi gravado na intenção de conduzi-los neste trabalho único, TU, construído pelas alunas do 7º período, Daniane Marani e Vanessa Gonçalves, do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências da Vida da cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, orientado pela professora Ana Flávia Salles. O trabalho refere-se ao site terceiraforçadapsicologia.com.br. Ao acessar o mesmo, vocês verão um link sobre, onde terá informações sobre a construção do trabalho. Clicando em abordagens, encontrarão as abordagens referentes à terceira força da psicologia, com explicações sobre cada uma delas. O item Profissionais foi criado com o intuito de disponibilizar contatos de terapeutas dessa área. Vale ressaltar que este produto é uma proposta inicial e continuará a ser alimentado e divulgado. Quem sabe você e aluno que está escutando sobre este trabalho, no futuro terá seu nome divulgado como profissional nessa plataforma? No link Eventos serão disponibilizados acontecimentos a ocorrer dentro da área. Dando sequência à parte Contato, refere-se à solicitação dos profissionais da área para cadastro e a solicitação de pacientes para disponibilizar depoimentos de suas experiências frente aos seus processos terapêuticos. Em materiais, você encontrará artigos e vídeos sobre as abordagens da terceira força da psicologia, pontuando novamente que esta é uma proposta inicial que está sendo alimentada com leitura criteriosa dos artigos e escolha dos vídeos. Encerro a explicação sobre o trabalho e agradeço a atenção. Muito obrigada! Olá! Hoje conheceremos melhor sobre a história da psicologia do trabalho e organizacional, com enfoque em recrutamento e seleção. Nosso vídeo será dividido em duas partes, uma animação e outra explicativa. Então vamos à primeira parte? O trabalho surgiu desde a pré-história, quando o ser humano passou a produzir e usar ferramentas e sobreviver da agricultura. Já na sociedade contemporânea, o trabalho surgiu no século XVIII, com a Revolução Industrial, que consolidou o processo de capitalismo, tornando-se essencial para a sobrevivência. A psicologia organizacional surgiu a partir do momento em que os psicólogos deixaram de estudar apenas os locais de trabalho e passaram a discutir também as estruturas da organização, com um olhar mais estratégico, como recrutamento e seleção, por exemplo. A psicologia organizacional e do trabalho, POT, é uma área criada desde a década de 90 e foca no avanço e melhorias do ambiente de trabalho e também em estudar fenômenos vinculados à vida do trabalhador, tanto pessoal quanto profissional, buscando sempre sua satisfação e bem-estar. Pelo viés desta área, é possível selecionar e recrutar pessoas, fazer análise do clima da organização, proporcionar treinamentos e desenvolvimentos e trabalhar conflitos internos. Quando as indústrias começaram a trabalhar a todo vapor, então começou-se a questionar as ações da área de POT dentro das organizações.
E diante disso, começaram os testes de psicometria nas universidades do Brasil para recrutamento de pessoal para trabalhar nas organizações. Com os avanços tecnológicos, mudanças em diversos contextos e com a entrada dos testes psicométricos nas organizações, viu-se a necessidade de profissionais da psicologia no mundo corporativo. Para Borges 2010, esse profissional deve estar aberto a mudanças e ampliação de seus objetivos no trabalho. Psicologia organizacional do trabalho está dentro do setor de recursos humanos, RH de uma empresa. E essa área era vista apenas como burocrática e empenhada apenas em folhas, impostos e guias. Agora, além dessas áreas, ela também é vista pela área da empresa que busca sempre estratégias para gerenciar pessoas, em trazê-las para as empresas de acordo com o perfil individual e da empresa e reter elas nas organizações, trazendo desenvolvimento contínuo e buscando sempre sua satisfação. Sendo assim, o RH vem se atualizando para atender bem as pessoas e continuar evoluindo em busca de melhorias. Isso também inclui modernizar seu processo de recrutar e selecionar pessoas, sendo que elas são o maior patrimônio das organizações. E para as pessoas, as organizações são um meio de conquistar seus objetivos pessoais e profissionais. A área de recrutamento e seleção, assim como a psicologia, passou também por diversas mudanças, acompanhando os processos evolutivos do mundo e, sem dúvidas, é uma área fundamental para trazer e reter nas organizações pessoas com características que sejam de acordo com o valor e a necessidade delas. Segundo Ribeiro 2005, recrutamento é um trabalho de verificar junto a fontes capazes de oferecer à organização um número suficiente de pessoas. Recrutamento é, então, a forma de encontrar e atrair candidatos para as vagas em oferta. Ela visa preencher vagas com aqueles que são atraídos. Quanto mais candidatos, maior a chance de se encontrar um perfil mais adequado. O recrutamento se inicia com a requisição de pessoal, geralmente por meio de formulários de requisição, onde consta o motivo da requisição e o levantamento de perfil, constando cargo, horário e trabalho, salário e qual a data possível para a efetivação da contratação. De acordo com Chiavenato, recrutamento pode ser dividido em 3 formas, que é o recrutamento interno, externo e misto. O recrutamento interno é realizado com funcionários da organização e deveria ser a primeira forma de se preencher uma vaga na empresa, pois abre a possibilidade de crescimento interno, contribuindo também para o clima organizacional. Esse tipo de recrutamento leva em consideração resultados de testes psicométricos, avaliação de desempenho, adesão do empregado em treinamentos e oportunidades de desenvolvimento, descrição do cargo e plano de carreira. O recrutamento externo consiste em buscar no mercado candidatos que estejam em busca de uma oportunidade nova ou estão sem uma ocupação. Este tipo de recrutamento pode ser feito pelo próprio RH da empresa ou por uma empresa de recrutamento e seleção externa, sendo essa modalidade mais onerosa em termos de valores para as empresas. Com a contratação interna de um empregado, na maioria das vezes, gera automaticamente uma nova vaga externa da pessoa que passou no recrutamento interno. No recrutamento misto, acontecem as 2 formas anteriores de recrutamento, a externa e a interna. Araújo 2006 define 3 possibilidades de proceder ao recrutamento e seleção de forma mista. Começando pelo recrutamento externo, passando para o recrutamento interno, chegando à seleção. Ou começando pelo recrutamento interno, passando para o recrutamento externo, chegando à seleção. E por fim, começando pelos recrutamentos interno e externo simultaneamente, chegando à seleção.
O processo de seleção acontece após o recrutamento, no processo de acrescentar pessoas na organização. Seleção é quando o recrutador já tem uma lista de candidatos e, dentre eles, se escolhe a pessoa com melhor perfil e critérios, levando em consideração todo o processo que consiste nas entrevistas, testes psicométricos, currículo, entre outras coisas. A seleção, então, objetiva concluir a análise de conhecimentos, habilidades, atitudes, personalidade do candidato escolhido. Por fim, no recrutamento e na seleção, trabalha-se com análise dos candidatos no que diz respeito aos aspectos pessoais e profissionais, de acordo com o que mais se encaixa no cargo. Sendo bem conduzidos os dois processos, a organização tem retorno e garante retenção deste profissional. Olá pessoal, vamos para a segunda etapa do nosso vídeo, que é para falar um pouquinho sobre dicas de recrutamento e seleção. Meu nome é Paula, além de integrante desse grupo, eu sou analista de recursos humanos dos subsistemas de RH de recrutamento e seleção e treinamento e desenvolvimento. E trazendo para vocês um pouquinho sobre o que é, o recrutar e o selecionar as pessoas. Basicamente, a gente atrair e selecionar as pessoas, Selecionar, no caso, os candidatos que se sentem aptos, que queiram participar de um processo seletivo em determinada empresa. Como que se inicia esse processo de recrutar as pessoas? Então, ele se inicia quando a área solicitante, ela faz o requerimento da vaga, ela faz uma análise da demanda. Então, ela analisa se tem aquela necessidade mesmo, qual o custo que vai ser gerado para a empresa, no caso, para contratar um candidato. Ela observa qual que é o salário, qual que é o cargo que essa pessoa vai ocupar e todas as partes técnicas, de solicitar uma vaga. Após isso, é criada uma solicitação. Essa solicitação, de requisição de vaga, ela pode ser feita tanto por sistema, mas pode ser feita também por um formulário. Então, é nessa requisição que o recrutador vai conseguir identificar, por exemplo, o salário, a descrição da vaga, quais as competências técnicas, quais são os requisitos, quais são os critérios para aquela vaga, qual que é a nomenclatura do cargo. Então, todas essas informações, elas devem constar na requisição. Após o recrutador receber essa requisição, ele vai fazer o levantamento do perfil. Então, esse recrutador, ele levanta o perfil que aquela área quer. Então, além dessa requisição já vir com alguns dados, esse levantamento de perfil é muito importante para saber, por exemplo, quais habilidades e competências esse profissional deve ter, quais aspectos psicológicos que a gente deve identificar. Então, esse levantamento de perfil é muito importante para que o recrutador consiga ir para o mercado munido de bastante informação, tanto da requisição quanto do levantamento de perfil. Alinhado ao levantamento de perfil, é feita a estratégia. Então, o recrutador ele vai traçar a estratégia da vaga. Ou seja, essa estratégia vai ser um recrutamento interno, externo ou misto. O que é o recrutamento interno? É um recrutamento que, basicamente, ele vai ter só candidatos internos, ou seja, que são empregados da empresa. Então, é feita uma divulgação, eles se inscrevem e concorrem a uma vaga interna, para ser promovido, claro, para uma área diferente. O recrutamento externo, ele é totalmente externo mesmo, a gente vai para o mercado para buscar esse candidato que esteja com o perfil enquadrado naqueles requisitos que a área pede, que a gente precisa para determinada vaga. E o recrutamento misto é um recrutamento que é tanto de empregados internos quanto empregados externos, na verdade. Esse todo é o processo de recrutamento.
O processo de seleção, ele acontece após o recrutamento. Ou seja, você foi ao mercado, buscou essas pessoas, aplicou os testes, fez as entrevistas, fez todo aquele processo de recrutamento, e é aí que o recrutador senta e começa a analisar esse processo. Então é aí que ele vai selecionar uma pessoa, com base em todos os critérios, argumentos, entrevistas, laudos, relatórios, tudo que o recrutador tiver munido, ele vai analisar para selecionar algum candidato que esteja apto àquela vaga. Para essa seleção ser muito bem feita, os recrutadores, geralmente psicólogos, aplicam alguns testes esses que tem que estar com parecer favorável no site do SAPEPS, e o psicólogo que for aplicar, ele tem que estar com o CRP ativo, tem que estar com tudo legalizado para que ele possa aplicar. Quais são esses testes? Pode ser o teste palográfico de personalidade, pode ser o teste da Aquati de personalidade também, pode ser o AOL, que é um teste de atenção, pode ser o AC, que é um teste de atenção concentrada, e também alguns testes de raciocínio lógico são usados. Isso são alguns dos testes, lembrando que pode ser utilizado vários outros, mas esses são os que são mais utilizados pelos recrutadores e selecionadores. Nosso trabalho único tem como tema Historicidade da Psicologia, subtema Surgimento da Psicologia Hospitalar. Os integrantes do grupo são Alice Machado, Aline Alves, Maria Helena Cruz. Professora orientadora, Ana Flávia Salles. O presente trabalho tem como objetivo abordar o surgimento da psicologia no contexto hospitalar. A questão norteadora é no sentido de compreender como se iniciou a psicologia nos hospitais e de que forma ela tem contribuído juntamente com a equipe multidisciplinar no tratamento do paciente. O objetivo procura compreender sobre a necessidade da psicologia hospitalar, bem como o surgimento da mesma nesse contexto, identificando a relevância do papel do psicólogo em uma equipe de profissionais que visam o bem-estar do indivíduo, buscando entender como se dá essa relação e quais os pontos benéficos dessa atuação. Continuaremos com a contextualização. A psicologia nos ambientes de saúde tinha como propósito identificar os fatores psicológicos envolvidos no adoecimento da pessoa hospitalizada, na tentativa de buscar estratégias para minimizar o sofrimento subjetivo e compreender a experiência do sujeito doente. Em 1970, foram reconhecidas as atividades dos profissionais de psicologia na área da saúde pelo Programa Federal dos Estados Unidos. Porém, somente em 1977 se tornou oficial a prática do psicólogo em todo o país. No Brasil, a psicologia nos hospitais iniciou-se na década de 1950, com poucos profissionais psicólogos. Nesse período, havia outros profissionais formados na área das ciências humanas, que eram responsáveis pela assistência psicológica aos pacientes internados. Porém, virou a necessidade do surgimento dos cursos de graduação em psicologia, para, assim, delimitarem a atuação do psicólogo nas instituições de saúde. Romano, 1999, afirma que, em 1974, a inserção do psicólogo nos hospitais ficou mais evidente, pois eles passaram a ter participação nas equipes multiprofissionais. No ano de 1977, surgiu o primeiro curso de psicologia hospitalar no país, em São Paulo. Na década de 1980, destaca-se o primeiro e o segundo Encontro Nacional de Psicólogos na área hospitalar. Esses eventos contribuíram para o desenvolvimento profissional.
As atividades dos profissionais de psicologia nos hospitais foram aprovadas pelo Ministério da Saúde por meio de documentos que regulamentam o atendimento nos procedimentos de média e alta complexidade. No ano de 2000, a psicologia hospitalar foi reconhecida como uma especialidade pelo Conselho Federal de Psicologia, por meio da Resolução 14ª. Agora, continuaremos com resultados e discussões. A psicologia hospitalar surge para amenizar o sofrimento do paciente hospitalizado. Simonetti, 2004, diz que o objetivo da psicologia hospitalar é a subjetividade, é ajudar o paciente a fazer a travessia da experiência do adoecimento. Ela continua dizendo que tratar a pessoa e não a doença foi um dos objetivos mais valiosos em psicologia hospitalar. O psicólogo nos hospitais não deve somente dar atenção ao paciente, mas deve também dar assistência aos familiares e à equipe. Chiantoni, 2011, afirma a atuação do profissional da psicologia no contexto hospitalar. Não se refere apenas à atenção direta ao paciente, refere-se também à atenção à família e à equipe de saúde, com o objetivo de promover mudanças, atividades curativas e de prevenção, além de possibilitar a diminuição do sofrimento que a hospitalização e a doença causam no sujeito. O psicólogo tem dentro do hospital o desafio de compreender a demanda hospitalar, suas rotinas e procedimentos, assim como atentar-se aos procedimentos práticos, como evolução em prontuários, atendimentos pontuais e baseados em esclarecimentos, informações que auxiliam na diminuição da ansiedade do paciente hospitalizado. Avelar, 2011, afirma que a atitude do psicólogo no hospital tem que ser científica, pois o hospital funciona através de métodos da ciência. Agora vamos dar continuidade com as considerações finais. O psicólogo atua dando assistência direta ao paciente e à família. Intervém na qualidade do processo de adaptação e recuperação do paciente hospitalizado. Auxilia outros profissionais a lidarem com o paciente, entre outras coisas. O psicólogo nos dias de hoje é indispensável à equipe multidisciplinar, pois ele provê mudanças e diminui o sofrimento que a doença causa no sujeito durante a internação. Gera qualidade nos atendimentos hospitalares e atua como intérprete das demandas do paciente, da família e da equipe profissional. Desse modo, percebe-se o espaço conquistado pela psicologia nos hospitais, na tentativa de minimizar o sofrimento do paciente e da família provocado pelo processo de hospitalização. Simonetti, 2004, diz que a psicologia hospitalar é um campo de entendimento e tratamento de aspectos psicológicos ligados ao adoecimento. As principais referências utilizadas para a elaboração desse trabalho foi Duque, 1993, Romano, 1999, Simonetti, 2004. Então, falando brevemente um pouco da história mesmo, né, da psicologia hospitalar, a gente pode perceber como ela foi sendo conquistada aos poucos, né? Como a psicologia como profissão mesmo foi sendo conquistada e como a psicologia hospitalar se tornou algo específico, né? Uma área de atuação especializada. Então, a gente pode perceber também a importância, né, que o psicólogo ocupou nesse espaço na área da saúde. E isso fica mais claro com o que nós estamos vivenciando hoje com relação à pandemia da Covid-19. O quanto é relevante o psicólogo incorporar, né, a equipe multidisciplinar na área hospitalar. Aqui nós abordamos algo mais específico, detalhando a questão do cuidado com o paciente, do cuidado com a família,
que se faz necessário com relação à assim, né, nunca vivenciou esse tipo de situação, então está todo mundo se adaptando e acostumando com o fato acontecendo. E isso acho que fica mais ainda relevante com relação ao cuidado, com relação ao profissional que trata esses adoecimentos, né? Ou seja, o pessoal que adoeceu, que pegou a Covid-19 e que foram procurar atendimentos hospitalares, que foi uma demanda gigantesca, que até hoje, né, está um volume muito grande. E os profissionais da saúde que ali estão atendendo essas demandas, eles estão tendo um desgaste muito elevado, porque são inúmeros casos, como eu já ouvi relatos de pessoas que estão na linha de frente nos atendimentos, que elas estão vivendo como se fosse num campo de guerra. Então, para cuidar, eles precisam ser cuidados. E quem vai cuidar, né, desses profissionais que do psíquico, né, no caso, são esses profissionais da psicologia, que eles são preparados para isso, né, porque se adoece o psíquico, adoece o corpo inteiro, e não tem como cuidar daqueles que precisam de ser cuidados. Por isso, mais do que nunca esse momento retrata a importância do psicólogo frente às equipes multidisciplinares. Essa é a nossa contribuição, né, no TU de 2020. Finalizamos com agradecimento. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A gente veio aqui apresentar o nosso trabalho único. Eu sou o Caio, a Angélica Oliveira, faço parte do grupo, o Gustavo Henrique também. E a gente pensou, né, através do tema, a historicidade da psicologia, da tradição, a contemporaneidade, especificidades da psicologia, dizer sobre o ingresso do psicólogo na assistência social e sua atuação no CRAS, para ser mais específico. E durante a nossa pesquisa, né, essa contextualização histórica, a gente identificou que a presença do olhar clínico de indivíduo era muito presente, né? O conceito de clínica ampliada, no olhar social, é muito recente, né? E até hoje, inclusive, causa bastante confusão entre os dois. Há um tempo atrás, quando começou a questão da assistência social, psicólogos entravam na área sem saber ao certo o que iriam fazer, né? Graças a esse enfoque muito grande durante a história na psicologia clínica, né? É um novo campo de atuação e, através disso, vem novas dificuldades, né? Vem diversas dificuldades. É sobre isso que a gente discorreu o nosso trabalho teórico e pensou o nosso produto. Diante da pesquisa realizada, o que a gente notou é que, na verdade, durante boa parte da história da psicologia no Brasil, vemos uma atuação elitista acerca da profissão e com foco exclusivo na perspectiva do sujeito individualizado com suas questões, onde o modelo de abordagem iria se basear na relação profissional-cliente, né, paciente ali dentro da psicoterapia, sem levar em consideração as questões sociais que atravessam o sujeito e, assim, trazendo um olhar reduzido acerca do ser. E o surgimento da assistência social traz consigo uma nova forma de olhar a proteção social do indivíduo. Exige que os profissionais da psicologia se alinhem com a proposta dessa política pública, trazendo, assim, vários desafios para o exercício de sua profissão, ou seja, a entrada em campos como da política social, força-lhe a aprender, né, o fazer e o pensar também a psicologia dessa maneira. Exatamente. A partir do SUAS é que se oficializa o ingresso do psicólogo na assistência social como um dos integrantes que devem constituir as equipes do CRAS. E desse modo, com o desenvolvimento do SUAS em todo o país, aumenta-se consideravelmente o número de psicólogos no contexto da assistência social. Porém,
não basta simplesmente adentrar neste campo, né? Mas, acima de tudo, faz necessário uma atualização constante para se realizar intervenções com olhares críticos acerca da realidade social e política ao que você é inserido, né? Entra até um pouco no princípio da territorialização e tudo mais. Agora a Angélica vai introduzir o nosso produto, a nossa cartilha. Vou mudar a tela aqui, só um minuto. Muito bem. Então, diante de tudo isso, foi que nós vimos a necessidade de produzir essa cartilha. A atuação do estagiário de psicologia no CRAS, Centro de Referência da Assistência Social. Como já apresentado, essa cartilha é direcionada aos estagiários, atuantes na política pública que estão inseridos no CRAS. E possui como intenção esclarecer de um modo simples e objetivo o estagiário presente nesse campo, para que possa se situar e compreender melhor a função do psicólogo diante das relações e equipamentos como um todo. Tal conteúdo se baliza na apresentação do princípio de territorialização, o trabalho no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, proteção e atendimento integral à família e a perspectiva da clínica ampliada. E aí a gente busca a resposta, o que é o CRAS? O CRAS é Centro de Referência da Assistência Social, referência para o desenvolvimento de todos os serviços sociais, socioassistenciais, proteção básica, o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. No seu território de abrangência, o objetivo do CRAS é desenvolver potencialidades e resultados de seus referenciados, fortalecer os laços de família, comunidade, ampliar o acesso aos direitos civis e prevenir vulnerabilidades e riscos sociais no território em que se encontra, sempre com o protagonismo de seus usuários e no princípio da matricidade familiar. Dentro do CRAS, a gente pode encontrar o que a gente considerou ali os dois cargos-chefes, do equipamento, que é o PAIF, que é a Proteção e Atendimento Integral à Família, é um dos principais serviços ofertados pelo CRAS, e tem como objetivo executar um trabalho social com as famílias de caráter continuado, na intenção de fortalecer a função protetiva da família, prevenir a ruptura de seus vínculos, tendo como eixo norteador a matricialidade sociofamiliar, promover o acesso e o gozo de seus direitos, e assim contribuir para a sua qualidade de vida. Só para matar uma dúvida, essa questão da matricialidade familiar, sociofamiliar, é que todo o trabalho do PAIF, ele vai de encontro, a favor do reforço, da reconstrução de vínculos, do fortalecimento de vínculos familiares, não de sua ruptura. A tentativa é sempre de juntar. A gente tem também o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, é um dos principais também, ao lado do PAIF. Tem como base de ação a afirmação de direitos e o desenvolvimento das potencialidades dos usuários, tendo em vista o alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais. Os grupos de usuários do SFV são divididos por faixa etária, sempre é isso, tem que ser dividido por faixa etária, considerando as especificidades do ciclo de vida e guiados por um orientador de grupo, operador de grupos, que é o facilitador. O serviço de convivência também, ao lado do PAIF, tem o mesmo objetivo, eles trabalham de forma complementar. O serviço de convivência reforça a ideia de vínculo com a comunidade, com vínculo com a família e tudo mais, busca dos direitos e o protagonismo dos usuários desse programa, Tópico 4 agora, quem vai? Pode ser eu, Gustavo? A atuação do psicólogo no CRAS. A partir do SUAS é que se oficializa o ingresso do psicólogo na assistência social como um dos integrantes
que devem constituir as equipes do CRAS. Desse modo, com o desenvolvimento do SUAS em todo o país, aumenta-se consideravelmente o número de psicólogos no contexto da assistência social. Porém, não basta simplesmente adentrar nesse campo, mas, acima disso, faz-se necessário atualização constante para se realizar intervenções com olhares críticos sobre a realidade social e política. Diante disso, para que haja um comprometimento social, faz-se necessário não apenas desagregar práticas e modelos teóricos de outros cenários de atuação do psicólogo para contextos sociais e comunitários, mas, segundo Macedo e Dimenstein, deve-se agir de uma forma territorial, o que exige ações mais integradas e articuladas que favoreçam condições comunicacional e a capacidade de assistência dos serviços em união com outros instrumentos urbanos e sociais da comunidade. Exatamente, o CRAS ele nunca funciona sozinho, né? Ele funciona em rede, ele precisa dessa conexão, dessa articulação para que os seus serviços sejam integrados de forma correta, né? De uma forma mais completa. Próximo. Eu termino aqui e o Gustavo pega a outra parte, então, tá bom? Tá. De acordo com Costa e Cardoso, o psicólogo no CRAS deve potencializar a relevância da subjetividade e da intersubjetividade no contexto social, tantas vezes reduzidas nas populações de baixa renda devido às urgências produzidas pela privação das necessidades básicas. Portanto, é fundamental atender às emergências, mas sem deixar de considerar os aspectos subjetivos desses indivíduos, de modo que se desenvolva intervenções que deem voz a essas dimensões. Por isso, o psicólogo do CRAS, em sua atuação, deve proporcionar momentos de encontros entre as pessoas, a fim de que os objetivos comuns sejam apresentados e problematizados, com o intuito de promover o estabelecimento de diálogos, de vínculos familiares e comunitários saudáveis e da transformação social. Além disso, faz-se necessário contribuir com as pessoas no seu campo de possibilidades para fortalecer a autonomia e a busca por uma vida mais saudável e digna. Daí a importância de se conhecer esse campo enquanto estagiário. Foi onde surgiu a ideia do livreto. E onde no tópico 5 a gente discute a respeito deste lugar, dessa prática enquanto estagiário. As possíveis atuações que podem ser exercidas, e a gente sabe que em cada campo de estágio há variações relacionadas à prática. Sim. O acolhimento, a abertura para essa realização, o fato que também não se diferencia no contexto social. Porém, normalmente cada prática realizada pelo estagiário, ainda que de modo parcial, né, já se aproxima dessa real atuação de um fazer profissional da psicologia social. Atividades em grupos entram dentro ali do menu, né, do serviço de convivência, né? Aí o estagiário iria desenvolver as atividades como facilitador de grupos a fim de promover o diálogo, a troca de experiência, o fortalecimento de vínculos comunitários e o alimento, né, ao senso crítico, né, sempre promovendo ali o protagonismo do indivíduo. Isso entra também junto com o princípio do serviço de convivência. As visitas domiciliares, assim, elas são feitas, podem ser feitas através de uma demanda do PAIF, mas também tem as demandas espontâneas, que pode ser uma atualização de cadastro. E o estagiário faz esse acompanhamento, né, no intuito de buscar o reconhecimento dos direitos de cada cidadão e, dentro das possibilidades, se utiliza de intervenções de modo que proporcione melhoria a essas famílias. Isso ao lado dos técnicos e tudo mais. A construção de relatórios são feitas de uma forma somatória, né, que você abraça ali a visão de cada pessoa para você construir
um material o mais fidedigno possível acerca do que foi percebido pela equipe, seja acerca de uma reunião, de um projeto, de uma visita, de um caso, e assim por diante. As reuniões de rede, da mesma maneira, como eu disse anteriormente, o CRAS funciona em rede, né, precisa disso, e às vezes as reuniões de rede vêm para fazer reafirmar essa necessidade, para discutir um caso ou um projeto, para trazer resultados, né, que sejam o mais completo possível. E a clínica ampliada, que é a visão assim, do social em si, que traz elementos para os parâmetros que vão além da pessoa em si, né? Valorizando os vínculos familiares, não é só o indivíduo, a gente entende que o ser está relacionando com vários elementos ali da sua sociedade, do meio que vive. É uma visão social e todo o seu contexto. Fato que difere da clínica particular. E a partir dessa demanda, né, dessa diferença da clínica particular para a clínica social, a gente criou essa cartilha curta até, com uma leitura bem simples e objetiva, para ajudar o estagiário a se situar no seu novo local de trabalho, né, de função. E é isso, pessoal. Alguém quer fazer mais algum comentário? Tá ok? Não, é isso mesmo. Fechou. Tá ok. Para a gravação, então. Manuela, a escola é bela. Autoras: Gislaine Oliveira, Natália Caetano e Raquel Rodrigues. Manuela não gostava da escola, a não ser para jogar bola. Na casa com sua mãe era uma aventura, mas se tratando de estudar era uma tortura. Pois Manuela não entendia o que a professora dizia e era motivo de chacota e chamada de boboca. Ela sempre chorava e dizia que para a escola não voltaria. Até que um dia chegou na escola tia Maria, que vendo a menina chorar, aproximou e perguntou o que acontecia. Ela levantou o rosto e buscou a calmaria para explicar à tia Maria que ela não conseguia fazer o que a professora pedia. E era motivo de chacota e se sentia uma idiota. A tia Maria então buscou acolher aquela menina bela chamada Manuela e disse que investigaria o que ela trazia. Então tia Maria investigou e não descansou. Procurou informações na escola e chamou sua família e logo percebeu a angústia que trazia. E assim, com muito cuidado, buscou ajuda para compreender Manuela, que foi levada à terapia e por lá descobriram o que ela trazia. Ela apresentava dislexia e foi explicado para toda a sua família suas limitações, mas nada a impedia. No seu tempo e com adaptação, ela também conseguiria aprender, compreender o que a professora pedia. Foi uma revolução, pois na escola todo mundo buscava uma melhor compreensão para aquela menina bela chamada Manuela. E assim ela entendia que se não fosse tia Maria, nada ela aprenderia. Sua família também foi treinada para ajudar Manuela de forma adaptada. E hoje, o motivo de alegria de Manuela é ir para a escola, não somente jogar bola, porque a escola é toda bela, assim afirma Manuela. Assim como Manuela, inúmeras outras crianças com bom nível intelectual são incapazes de utilizar adequadamente alguns instrumentos básicos de comunicação, como leitura, escrita e interpretação de texto. O aprendizado de uma língua, sendo muitas vezes totalmente desmotivadas pelo baixo desempenho na vida escolar. Essas crianças merecem ser encorajadas e sentir que são capazes, e para isso, nada melhor do que apoio, amizade, carinho e amor, que precisa vir de todos que a cercam, de seus amigos, de seus colegas e de seus professores, e principalmente dos seus pais. A dislexia é um distúrbio de aprendizagem, de origem neurológica, que tem sido estudado por diversos profissionais
como psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos e neurologistas, com o intuito de proporcionar tratamento cada vez mais adequado não só a crianças, mas também a adultos. Todas essas pessoas devem ser orientadas pelo profissional que acompanha o dislexio.